Paz de Cristo, amados, nós vamos dar início a mais uma escola bíblica dominical. Nós estamos estudando a revista da CPAD, Os Princípios Divinos em Tempos de Crise. E hoje nós vamos estudar a lição de número 2. O título da lição é Despertamento Espiritual, um Milagre. O texto áureo se encontra em Romanos, capítulo 13, versículo 11, que diz assim: E isto digo, conhecendo o tempo que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Então, o apóstolo Paulo, ele fala sobre a importância desse despertamento. O apóstolo Paulo fala sobre a importância de estarmos atentos, de estarmos, que já é hora, né, de despertarmos do sono. Porque quando a pessoa pede um despertamento, toda vez que a pessoa pede um despertamento ao Senhor, ele concede. A gente vê vários exemplos na Bíblia em que homens de Deus pediram despertamento, pediram um avivamento e Deus, pela sua misericórdia, concedeu. Verdade prática. O despertamento espiritual é uma consequência da submissão à vontade de Deus. Nós não conseguimos passar por um despertamento espiritual sem estarmos no centro da vontade do nosso Deus. Então, a verdade prática fala isso, que o despertamento é uma consequência da submissão à vontade de Deus. A leitura bíblica se encontra em Esdras, capítulo 1, versículos de 1 a 7, e Neemias, capítulo 1, versículos de 1 a 4. Diz assim a palavra do Senhor: No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: Assim diz Ciro, rei da Pérsia: O Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra, e ele me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. Quem há entre vós de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém, que é em Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. E todo aquele que ficar em alguns lugares em que andar peregrinando, os homens do seu lugar o ajudarão com prata, e com ouro, e com fazenda, e com gados, afora as dádivas voluntárias para a casa do Senhor que habita em Jerusalém. Então se levantaram os chefes dos pais de Judá e Benjamim, e os sacerdotes e os levitas, com todos aqueles cujo espírito Deus despertou, para subirem a edificar a casa do Senhor que está em Jerusalém. E todos os que habitavam nos arredores lhes confortaram as mãos com vasos de prata, com ouro, com fazendas e com gados, e com coisas preciosas, afora tudo o que voluntariamente se deu. Também o rei Ciro tirou os vasos da casa do Senhor, que Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém, e que tinha posto na casa de seus deuses. As palavras de Neemias, filho de Acalias, e sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém, e disseram-me: os restantes que restaram do cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. Na introdução, a gente vai ver o seguinte: nesta lição, iremos ver a origem do despertamento espiritual e as suas finalidades. A gente vai ver aqui a importância do despertamento. A gente vai entender que despertamento é diferente de movimento. A gente vai entender isso com essa lição. No tópico 1, nós vamos estudar o despertamento espiritual emana do próprio Deus. Em Esdras, no capítulo 1, versículo 1, diz o seguinte:
No primeiro ano de Ciro, despertou o Senhor o espírito de Ciro. Amados, a gente viu na lição passada sobre Nabucodonosor, que Nabucodonosor levou o povo de Israel cativo para a Babilônia. E nesse caso, Ciro foi levantado por Deus para libertar esse povo da Babilônia. Quando a gente lembra lá no início, né, quando Deus fez o pacto com Abraão, com Isaac, Jacó, aí de Jacó veio José, José foi para o Egito, e aí o povo foi para o Egito, o povo ficou no Egito ali por um período de tempo, Moisés libertou aquele povo do Egito, por meio de Josué, aquele povo chegou à terra prometida. Ao chegarem à terra prometida, né, eles ficaram por um determinado tempo ali e o povo pediu a Deus que enviasse um rei para eles. E aí foi enviado, né, Samuel ungiu Saul como rei. Depois de Saul veio Davi. Depois de Davi veio Salomão. E depois de Salomão, o reino foi dividido em reino norte e reino sul. Reino norte, os reis do reino norte foram maus, fizeram o que não agradavam a Deus. Então, eles foram levados cativos para a Síria. No reino sul, alguns reis obedeceram ao Senhor e eles foram levados para a Babilônia. E lá na Babilônia, que Deus vai levantar o rei Ciro para libertar esse povo. Aí entra o rei Ciro, só para a gente entender onde esse rei entra. E a gente consegue perceber também que, apesar de alguns reis terem sido bons, né, Deus teve misericórdia daquele povo, Deus corrigiu aquele povo, foi uma forma de corrigir o povo. Então, Nabucodonosor leva esse povo para a Babilônia e o rei Ciro é levantado por Deus. Ali fala, né, no versículo 1, despertou o Senhor o espírito de Ciro. Então, Ciro foi despertado por Deus para livrar aquele povo da Babilônia. E Deus despertou Daniel para orar pelo futuro do seu povo. Então, Daniel foi levado também para a Babilônia e ele foi levantado por Deus, foi despertado por Deus para orar pelo seu povo. E aí muitas pessoas confundem, muitas pessoas pensam assim, foi a oração de Daniel que moveu o coração de Deus. Né? Foi a oração de Daniel que mudou os planos de Deus. Na verdade, Deus ele tem propósito em todas as coisas. Os seus propósitos já estão pré-estabelecidos. A oração muda o homem para que nós possamos viver conforme a vontade do nosso Deus. Todavia não foram as orações de Daniel e nem a sua vida santificada que produziram despertamento, mas foi o próprio Deus que fez o milagre do despertamento de Ciro. Foi isso que nós comentamos, né? Que Deus fez esse milagre para que Ciro fosse despertado para libertar o povo da Babilônia. Em Isaías 26:12 diz o seguinte: Senhor, tu nos darias a paz, porque tu és o que fizeste em nós todas as nossas obras. Então, tu és o que fizeste em nós, Deus que faz em nós todas as obras. 1 Coríntios 12, versículo 6, diz o seguinte: E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos, né? Então, Deus opera tudo em todos. Então, não foi Daniel que mudou Deus, mas a oração muda a própria pessoa para viver os propósitos de Deus. Então, Deus usa instrumentos para cooperarem com Ele, mas o autor do despertamento é Ele mesmo. Então, a oração foi um instrumento a ser utilizado. Por isso, o despertamento é um mistério. As coisas humanas podem ser explicadas, previstas e calculadas, mas a operação do Espírito Santo é diferente. Em João 3:8, nós vemos o seguinte: o vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Por isso, o título da lição é o despertamento, um milagre, né? Porque nós não sabemos
O Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor sabe o tempo correto para todas as coisas. No tópico 2, a gente vai ver as finalidades do despertamento. No tópico 2.1, a restauração nacional de Israel. Deus, quando quer realizar os seus propósitos, pode incutir a sua vontade no espírito do homem. Foi isso que ele fez com Ciro. Ele colocou no coração de Ciro o desejo de libertar o povo. Por quê? Porque o Senhor ele teve propósito com isso. Foi propósito de Deus libertar o povo da Babilônia. Então, foi assim que ele fez com Ciro. Ciro, a gente pode perceber que ele não era temente a Deus, ele não era obediente a Deus. E Deus usou Ciro com esse propósito. Assim como Deus usou também Nabucodonosor para corrigir o povo. Então, Deus usa ímpios e justos para nos abençoar e para nos corrigir. E ele usou Ciro, nesse caso, para abençoar o povo, para tirar o povo da Babilônia. Embora fosse rei de uma nação idólatra, Ciro foi despertado por Deus, o qual incutiu a sua vontade no seu espírito, dominado pelas tradições e pela idolatria. Então, Ciro, ele era um rei de uma nação idólatra, mas o Senhor colocou no coração dele esse desejo, né, de libertar o povo, a fim de que ele cumprisse os seus desígnios relativos ao povo de Israel, conforme havia falado pela boca do profeta Isaías, cerca de 180 anos antes. Então, o profeta Isaías, ele já tinha profetizado em relação a esse acontecimento, né? Isaías 44, versículo 28, diz assim, que diz acerca de Ciro: ele é meu pastor e realizará tudo o que me agrada. Ele dirá acerca de Jerusalém: seja reconstruída, e do templo: sejam lançados os seus alicerces. Então, a gente vê aqui uma profecia de Isaías há 180 anos antes. E aí a gente vê o cumprimento das promessas de Deus. Aqui nós aprendemos que o Senhor, ele cumpre todas as suas promessas. Ele cumpre tudo no seu tempo. Há tempo determinado para todas as coisas. Então, aqui foi o tempo de cumprimento da promessa de Deus. E nós temos que aguardar com paciência o cumprimento das promessas do nosso Deus. Quando o propósito de Deus chegou ao conhecimento de Ciro, era um fato já aceito e aprovado por ele, e logo foi consumado, porque o Senhor já tinha colocado no coração de Ciro. Então, quando esse propósito de Deus chegou ao conhecimento dele, ele já aceitou. Assim, logo no início do seu reinado, Ciro proclamou um edito autorizando os judeus a retornarem a Jerusalém e a edificarem a casa do Senhor, em Jerusalém, que é em Judá. Então, no início do reinado de Ciro, o que Ciro fez? Ele proclamou um edito e autorizou, né, para todos os judeus retornarem para Jerusalém. Claro que havia alguns judeus ainda que estavam arraigados ali na Babilônia, que não queriam sair de lá, que estavam presos aos costumes de lá. Mas Ciro, ele proclamou esse edito, autorizou que os judeus retornassem para Jerusalém, para edificarem a casa do Senhor. Começa, sim, a restauração nacional do povo israelita. Então, o povo volta para Jerusalém, né? E começa a restauração israelita, restauração ali da nação do povo. Em Apocalipse, capítulo 4, versículo 9, diz assim: e quando os animais davam glória e honra e ações de graças ao que estava sentado sobre o trono, ao que vive para todos sempre. A gente pode entender que Deus, ele tem o controle de todas as coisas. Assim como Deus teve o controle lá naquela época na Babilônia, que colocou isso no coração de Ciro para libertar o povo, Deus, ele tem o controle de todas as coisas.
Nós estamos vivendo num período difícil, num período de pandemia, mas o Senhor, Ele sabe de todas as coisas, Ele tem o controle de tudo. Ele está sentado sobre o seu trono, em Apocalipse 4, versículo 9, fala isso. E quando os animais davam glória e honra e ações de graças ao que estava sentado sobre o trono, ao que vive para todo sempre. Então, nós temos que descansar no nosso Deus, descansar no Senhor, porque Ele tem controle de todas as coisas. Em Apocalipse 5, versículo 13, diz o seguinte: e ouvi a toda criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra, e que estão no mar, e a todas as coisas que neles há, dizer: ao que está assentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças e honra e glória e poder para todos sempre. Então, amados, o nosso Deus, ele tem controle de todas as coisas. Ele está assentado sobre o seu trono, ele estava assentado, ele está assentado e ele continua tendo controle de todas as coisas. Deus, ele não perdeu o controle da situação. E nós podemos nos acalmar nele, porque ele tem o controle de tudo. A gente vê o povo de Israel, né? Os judeus foram levados cativos e no momento certo Deus libertou esse povo. Então, no momento certo, Deus vai agir conforme a sua vontade. No tópico 2.2, nós vamos ver a restauração espiritual de Israel. Deus quer usar o homem como seu instrumento. Todavia, só são usados aqueles que cooperam com Deus, aqueles que seguem a orientação divina por livre arbítrio. O homem é livre para obedecer ou não à orientação divina. Então, Deus, ele quer usar o homem como instrumento para abençoar pessoas, instrumento para propagar seu reino, mas isso vai depender de nós. A gente vê aqui nessa figura duas plaquinhas, obedecer e desobedecer. Então, cabe ao homem escolher. Nós temos o livre-arbítrio, nós vamos escolher obedecer ou não obedecer. A gente pode escolher qual decisão tomar, mas nós não vamos escolher as consequências. A gente não tem controle sobre as consequências. Se a pessoa escolhe desobedecer, essa desobediência vai ter consequência, e isso foge do nosso controle. Da mesma forma, né, que se a pessoa escolhe obedecer, essa obediência também trará consequências. Por isso, nem todos os que experimentam um despertamento adquirem o mesmo progresso espiritual, porque não abrem igualmente seu coração para Deus, a fim de obedecer à risca a orientação divina. Então, amados, os que experimentam um despertamento, cada um vai ter uma progressão espiritual. Isso é muito íntimo de cada um, né? E a gente vê, por exemplo, a parábola dos talentos. A gente vê que talentos foram dados às pessoas. E aí cada uma cuidou conforme a sua vontade. Algumas guardaram aquele talento, algumas multiplicaram aquele talento, né? E o que aconteceu com outra pessoa? Outra pessoa enterrou o seu talento. Então, esse progresso espiritual depende muito da nossa obediência ao Senhor, da nossa obediência à orientação que nós temos dele. Durante o cativeiro, o povo israelita havia assimilado muito dos costumes dos babilônios, porém havia aprendido a lição concernente à vontade de Deus, não servir aos deuses das nações e não adorar os ídolos. O interessante dessa passagem é o seguinte, que o povo já tinha uma tendência para adorar falsos deuses. Quando a gente lembra, né, do povo saindo do Egito com Moisés, e aí eles adoraram aquele bezerro de ouro, e eles tinham uma certa tendência. Nós temos a tendência para o pecado. O povo tinha essa tendência e nós temos também essa tendência para o pecado.
Só que quando esse povo foi para a Babilônia, lá na Babilônia, eles aprenderam uma lição. A lição de não servir aos deuses das outras nações, de não servir a deuses estranhos. Então, mesmo na Babilônia, Deus teve esse propósito. No momento que eles estiveram ali, que eles passaram por sofrimento, mas teve um aprendizado. Eles aprenderam ali que não deveriam adorar Deus estranho. Eles haviam aprendido a lição que Deus tinha deixado para eles, né? Obedecer à vontade do Senhor. E muitas vezes nós somos assim. Nós passamos por situações difíceis e o Senhor permite que nós passamos por diferentes situações e nessas situações nós vamos aprender a fazer a vontade de Deus. Muitas vezes essas situações são lições para as nossas vidas, para nos despertar a fazer a vontade do Senhor. Antes do exílio, Israel estava espiritualmente enfermo, dos pés à cabeça. Está lá em Isaías, capítulo 1, versículos de 2 a 6. Vocês podem ler depois. Mas agora havia sido curado da idolatria para sempre. Para Israel, o sofrimento resultou no despertamento e este na sua restauração espiritual. Então, a nação, quando a gente pensa em Israel como nação, a nação foi curada. Claro que poderia ter uma pessoa ou outra, né, que ainda tinha esse desejo de adorar deuses estranhos. Mas quando a gente fala de nação, a nação de Israel, ela havia sido curada dessa idolatria. Então, esse sofrimento que o povo passou resultou num despertamento, houve uma restauração espiritual daquela nação. A finalidade principal do despertamento é sempre a restauração espiritual do povo de Deus. Então, a finalidade do despertamento é restauração espiritual. Cada despertamento tem por objetivo principal a salvação e restauração do homem. Encontramos sempre estes dois polos, a graça e o pecado. O Espírito Santo está sempre pronto para convencer o mundo sobre o pecado, a justiça e o juízo. Então, a gente vê aqui que Deus, com sua graça, ele veio nos resgatar desse pecado. Então, o despertamento, ele tem esse objetivo, nós reconhecermos nosso pecado. Tem esse objetivo do despertamento, é nós sermos salvos e sermos também restaurados, a restauração do homem. E o Espírito Santo está sempre pronto para nos convencer. Quem nos convence é o Espírito Santo. E para termos, né, a atuação do Espírito Santo, entra o livre-arbítrio. Nós temos que querer. E o Espírito Santo, ele nos convence do pecado, da justiça e o juízo. Vejamos, o Espírito Santo é sempre intolerante com o pecado. O Espírito Santo é santo e não tolera o pecado. O Espírito Santo convenceu Saulo de que havia pecado contra a pessoa de Jesus. A gente vai ver aqui agora alguns exemplos dessa atuação do Espírito Santo. Então, Saulo, quando ele perseguia os cristãos, o Espírito Santo foi lá e o convenceu. O convenceu de que ele estava pecando contra a própria pessoa de Jesus. Um outro exemplo que se encontra em João 4, capítulo 4, versículos de 16 a 19, foi o Espírito Santo que convenceu, né, a mulher samaritana que ela estava pecando. Então, o Espírito Santo atuou também na mulher samaritana e ela reconheceu o seu pecado. Um outro exemplo, Zaqueu. Fez Zaqueu confessar a sua falta. Então, o Espírito Santo atuou em Zaqueu e Zaqueu confessou o seu pecado, ele confessou a sua falta. E ele até falou que aqueles que ele tinha defraudado, ele ia restituir 4 vezes mais. Então, isso é a ação do Espírito Santo, porque o Espírito Santo, ele nos convence. O Espírito Santo torna manifesta as coisas más. Está lá em Efésios 5,
versículos 13 e 14, que diz assim, né? Porque o Espírito Santo ele traz a luz. Então, Efésios 5, 13 e 14. Mas todas essas coisas se manifestam sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Por isso diz: desperta tu que dormes e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Então, o Espírito Santo é a luz, o Espírito Santo nos mostra, ele nos guia, ele mostra o que está certo, o que está errado. O profeta de lábios impuros sentiu que perecia na presença da santidade de Deus. Então, Isaías, né? Isaías falou que eu sou um profeta de lábios impuros e tenho impuros lábios. Então, ele sentiu que ele precisava da santidade do Senhor, ele precisava da presença de Deus. Então, Isaías, ele reconheceu. O Espírito Santo faz com que os crentes andem na luz. Está lá em 1 João, capítulo 1, versículo 7, que diz assim: aquele que está nele deve andar na luz. Então, quem está no Espírito Santo, o Espírito Santo, ele faz convencer, ele nos convence que nós devemos andar na luz. Mas o Espírito Santo também aponta para Jesus, como aquele que perdoa e salva. Este era o ensino nos dias dos apóstolos e deve continuar sendo nos dias de hoje, pois a palavra de Deus não muda e as nossas necessidades espirituais também não. Então, o Espírito Santo é aquele que te convence do pecado, é aquele que te mostra a luz, é aquele, né, que aponta para Jesus, como Jesus, aquele que perdoa e salva. Então, o Espírito Santo te mostra o caminho da salvação. Então, os apóstolos, eles tinham isso em mente. Esse ensino era dado a eles. E a palavra de Deus é a mesma. A palavra de Deus não muda. Então, as nossas necessidades espirituais são as mesmas daqueles apóstolos, daquela época. E nós temos que ter isso em mente, que o Espírito Santo, ele aponta para Jesus como o único e suficiente Salvador de nossas vidas. A gente vê aqui vários textos bíblicos, depois vocês podem conferir na Bíblia. O tópico 3, Deus cumpre as suas promessas. A gente vê lá em Isaías, né, Deus falando, Isaías 44, 28, que ia enviar Ciro para libertar o povo, que Jerusalém seja reconstruída e os templos sejam lançados os seus alicerces. Então, lá em Isaías foi feito isso, o Senhor falou e ele cumpriu a promessa dele. A gente vê no tópico 3.1 a fidelidade de Deus em suas promessas. Pelo despertamento que Ciro recebeu, Deus cumpriu literalmente a sua palavra em relação ao retorno de Judá à sua terra. Então, Judá, que pertencia ao Reino Sul, retornou para a sua terra. Foi uma promessa de Deus, está lá em Jeremias também, capítulo 27, versículo 22, e Deus cumpriu a sua promessa. Bem como a derrota da Babilônia diante do exército medo-persa, sob o comando de Ciro da Pérsia. Em Abacuque a gente vê Abacuque questionando a Deus, Abacuque falando com Deus, né? Por que aquele povo estava sendo castigado pela Babilônia, que era um povo ímpio? E aí o Senhor fala que aquele povo estava sendo castigado pela Babilônia, mas depois ele iria castigar a Babilônia. Então, Deus, foi promessa do Senhor e essa promessa foi cumprida. Houve a derrota da Babilônia diante do exército medo-persa sob o comando de Ciro da Pérsia. A gente vê em Jeremias 25, 12, Isaías 44, 28 e 45, versículos de 2 a 6. No item 3.2, Deus renova suas promessas de bênçãos. Em cada despertamento, Deus vivifica e renova as promessas de bênçãos ao seu povo. O Espírito Santo revela as riquezas escondidas em Cristo, isto é, as riquezas de glória que Cristo ganhou na cruz do Calvário para dar àqueles que o servem.
A gente vê aqui as riquezas por meio de Cristo. O Espírito Santo, ele revela essas riquezas escondidas em Cristo. As riquezas de glória que Cristo ganhou na cruz do Calvário para dar àqueles que o servem. Quais são essas riquezas? A gente vê, por exemplo, o perdão, que a gente passa a entender, a compreender o perdão. A salvação é uma riqueza que Cristo ganhou por nós por meio da cruz. A justificação, a redenção. Nós vemos várias riquezas, estão citadas nesses versículos aí, né? Romanos 9, 23, Efésios 1, 18, capítulo 2, versículo 7, Filipenses 4, 19 e Colossenses 1, 27. O batismo com o Espírito Santo é uma bênção que faz parte de uma nova vida com Cristo. A gente vai ver aqui as bênçãos que são recebidas, né? No despertamento que operava no tempo dos apóstolos, eles faziam questão de que todos os convertidos recebessem esta maravilhosa unção do alto. Então, a gente vê que o batismo com o Espírito Santo é uma bênção que faz parte de uma nova vida com Cristo. Os dons espirituais também fazem parte dessas bênçãos da nova vida com Cristo. Os dons espirituais também fazem parte das bênçãos que Jesus deseja dar por meio do despertamento. Então, por meio do despertamento, a gente vê esses dons espirituais. Por exemplo, ali, né, então, uma pombinha com vários dons, mostrando ali, né, a fortaleza, sabedoria, ciência, que no caso é o conhecimento, conselho, entendimento, piedade, temor de Deus. E Deus ainda deseja despertar os corações para ter fé renovada na cura do corpo, também resultando da morte expiatória de Jesus. Então, a igreja também deve buscar a cura também, com o despertamento, com a fé em Deus. A cura é uma das bênçãos que Jesus deseja para nós, para o seu povo. A igreja deve buscar, mas como que a igreja busca? Busca em oração, busca estudando a Bíblia, conhecendo a palavra de Deus, e quando a gente conhece a palavra de Deus, a gente consegue fazer a vontade dele. Nós não conseguimos fazer a vontade do Senhor sem conhecer o que ele quer para as nossas vidas. No item 3.3, Deus renova a fé dos abatidos. Pelo despertamento, Deus cria ambiente de fé, de expectativa e de oração. Então, pelo despertamento, Deus vai criar esse ambiente de fé, expectativa e oração. O despertamento nasceu da oração e só poderá prosseguir se continuar acesa a chama da oração. A gente vê aqui a importância da oração. Então, o despertamento é muito diferente de um movimento. O despertamento é muito mais profundo. O despertamento, o avivamento em si, não é somente falar em línguas. O falar em línguas faz parte do avivamento, mas não é só isso. E a gente vê aqui a importância de ter uma vida de oração, de continuar acesa essa chama da oração. No Antigo Testamento, o fogo no altar de incenso não se podia deixar apagar. Do mesmo modo, Deus quer que o fogo do Espírito Santo não se apague em nossos corações, mas sim que continue aceso, hoje como no dia do Pentecostes. Então, a chama pela palavra deve queimar em nossos corações. E nós só conseguimos esse despertamento por meio da oração, porque a oração é um instrumento que Deus usa para que nós possamos experimentar esse avivamento. No item 4, a gente vai ver o despertamento torna os homens obedientes à palavra. No item 4.1, o culto que foi restabelecido em Jerusalém foi exatamente aquele que a lei de Deus determinava. Então, o povo passou um tempo na Babilônia, o povo cultuava Deus de alguma forma, alguns, né,
foi um aprendizado ali na Babilônia, e aí esse culto foi restabelecido. Quando o povo voltou para Jerusalém, o culto foi restabelecido e o culto foi feito conforme Deus havia determinado. Foi um período de purificação, um período de aprendizado daquele povo. Não foram introduzidas novas formas de culto, nem qualquer mistura de doutrinas babilônicas, porque o culto foi restabelecido conforme a vontade do Senhor. No item 4.2, o despertamento dado pelo Espírito Santo faz com que os crentes desejem intensamente ser fiéis à palavra de Deus. Quando nós nos despertamos, quando o Espírito Santo, nós deixamos o Espírito Santo atuar em nossas vidas, nós sentimos a necessidade de ser fiel à palavra do Senhor. Nós sentimos a necessidade de conhecer intensamente e seguir a palavra de Deus. Então, o despertamento, ele é para isso também. Ele coloca em nós esse desejo de ser fiel à palavra de Deus. Paulo escreveu: para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito. Então, o apóstolo Paulo já havia advertido sobre isso. Porque muitas vezes as pessoas procuram novidade, as pessoas procuram falsas doutrinas, mas na Bíblia está escrito, nós não podemos ultrapassar a Bíblia, ir além do que a Bíblia fala. O apóstolo Paulo falou isso, para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito. Nós temos que obedecer à Bíblia, estudar a Bíblia e seguir somente o que está escrito. Que nos dias de hoje, muitas novidades aparecem, irmãos. Nós temos que ter cuidado com isso, nós temos que seguir a palavra de Deus. O crente despertado inclina-se a guardar os estatutos de Deus até o fim. Então, quando o crente ele conhece a palavra do Senhor, quando ele tem esse despertamento, ele guarda as palavras de Deus no seu coração, ele segue as palavras de Deus. E quando fala guardar, não é simplesmente deixar quietinho ali, né, no coração, mas é guardar, é conhecer e cumprir. Então, o cristão ele vai conhecer as palavras do Senhor e ele vai cumprir também, vai praticar. E esta forma de proceder, esta atitude do crente é uma das bases para a comunhão uns com os outros. Então, a partir do momento que há esse despertamento, que há esse interesse em conhecer a palavra, que há esse estudo da palavra, isso gera comunhão, comunhão uns com os outros. O Salmo 119, versículo 63, diz o seguinte: companheiro sou de todos os que te temem e dos que te guardam os teus preceitos. Aqui a gente percebe, né, o salmista falando que nós somos amigos, nós somos companheiros, de todos aqueles que guardam a palavra do Senhor. Então, quando há esse despertamento, há esse conhecimento da palavra, isso gera comunhão uns para com os outros. Nós ficamos unidos em Cristo Jesus. A gente vê nessa figura vários bonequinhos de mão dada, representando a união, e como se fosse o Senhor guardando ali aquele povo unido. Para a gente concluir, o que a gente observa? A gente vê, né, que o despertamento espiritual, fidelidade à palavra e vida de oração. Então, se a gente for resumir, o que é esse despertamento espiritual? É fidelidade à palavra de Deus, é ter uma vida de oração. E isso vai fazer com que nós possamos estar cada vez mais unidos e possamos ter forças para vencermos os dias difíceis, como nós estamos passando. Então, o segredo para vencer dias difíceis é ser fiel à palavra de Deus, é ter uma vida de oração. Amém, queridos? Que Deus possa abençoar grandemente a vida de cada um de vocês.